Vamos então agora falarmos de alotropia. O que vem a ser alotropia? Alotropia, aqui temos um quadro geral, é um fato muito curioso. Um mesmo elemento químico formar substâncias diferentes. A substância química oxigênio gasoso, o nosso ar vital, fundamental para a nossa respiração, porque lá nas células se queima a glicose, é fundamental, tem uma substância alótropa, quer dizer, forma alotropia com ele, que é o O3. Muito bem. Então, é quando o mesmo elemento químico forma substâncias simples. Substância simples é quando tem só um tipo de átomo. Átomo todos do elemento químico oxigênio. Neste primeiro caso, onde é que está a diferença? A diferença está na quantidade. Quero dizer, essa molequinha é feita de 2 átomos de oxigênio. E essa molécula, ela é feita de 3. Então, a diferença do alótropo oxigênio para o alótropo ozônio é a atomicidade. O elemento químico carbono, que para a química orgânica vai ser fundamental, ele tem algumas substâncias que são diferentes, mas são formadas só por ele. Existe o carbono numa quantidade N indeterminada, que tem estrutura hexagonal. Nós vamos ver futuramente que a estrutura hexagonal está associada a um tipo de hibridização. Não esquenta a cabeça por enquanto, mas ele vai ser do tipo sp2. Para os iniciantes, isso não significa nada por enquanto. Basta saber que o sistema hexagonal é chamado de grafite. Grafite ou grafita. É com isso que tu escreve no papel. O papel grafite usa grafita. A grafita é um carbono puro, teoricamente, que se usa para escrever. A grafita, já pode ver que ela é extremamente mole, porque o papel tira a lasquinha dela. Por onde tu passa a grafita, fica a grafita. Então o papel é mais duro, tira pedaços da grafita. E aí é possível entender, a escrever, e foi uma maravilha, tá bom? A grafite também é usada para evitar que as peças se atritem e produzam calor e acabem derretendo o motor, fundindo o motor. Pode-se usar no automóvel óleo lubrificante ou pode-se usar grafita, tá bom? Agora, um mágico caro pra caramba é quando eu tenho também uma quantidade indeterminada de carbonos na estrutura sp3. Essa estrutura híbrida sp3 será muito bem explicada, te prometo, mas que se chama simplesmente diamante. Então, a diferença do diamante tão caro para a grafita tão barato se dá na estrutura. Então, a diferença do alótropo grafita para o alótropo diamante não é em quem a forma, em quem produz a substância. É a quantidade e, principalmente, a estrutura. A estrutura molecular sp3 faz com que ele seja tetraédrico. Veremos agora, já na próxima aula. E, recentemente descoberto, tem uma estrutura super interessante, que tem estrutura geodésica, que tem lá
lá no Museu de Paris, aquela estrutura maravilhosa. Eu ainda vou visitar. É o fulereno. O fulereno tem uma quantidade fixa de carbono. Então, entre grafita e diamante, a diferença está na estrutura. Enquanto que nesse novo alótropo, que se chama fulereno, que lembra também uma bola de futebol, por isso também chamado de futeboleno, que é uma geodésica, uma forma, feito de pentágonos e hexágonos. Dá justamente 60. Bem, então o fulereno é diferente na estrutura e também na atomicidade, quantos átomos tem na molécula. Muito bem, estrutura você entende, e atomicidade é quantos tem na molécula. O elemento químico fósforo, o fósforo, ele tem duas substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento. Qual é o elemento químico que forma o fósforo? Vermelho é o fósforo, P de fósforo. E o fósforo branco é P4. Muito bem, então, claro, a diferença entre o fósforo vermelho e o fósforo branco está na quantidade de átomos na molécula. Essa quantidade chamamos de atomicidade. Bom, aqui eu quero aproveitar para já dar um detalhe. O vermelho, ele é muito estável. O fósforo vermelho, ele não incendeia automaticamente. Quem incendeia automaticamente é o fósforo branco. O fósforo, formado por 4 átomos, ele incendeia, é uma bomba incendiária. Os vietcongs que o digam. O alótropo menos estável está aqui. Então, entre os alótropos do oxigênio, o ozônio é menos estável. Entre os alótropos do carbono, o diamante é menos estável. Entre os alótropos do fósforo, o fósforo branco é menos estável. Explicaremos qual é a reação que ele vai dar. E o sulfuro, enxofre, ele também forma substâncias simples diferentes. E seus átomos são todos iguais, do mesmo elemento químico. É o enxofre rômbico, uma estrutura rômbica, e o enxofre monoclínico. A quantidade é indeterminada. A diferença está na estrutura. Então, se no fósforo a diferença está na quantidade, no enxofre está na estrutura. Esse é um quadro geral que agora vamos detalhar. Tote ao seu dispor.